Olá, Linhares, olá, Espírito Santo, chegando o Ronda na TV, com muitas informações hoje no nosso programa, depois desse período de Natal, muita gente visitou parentes, isso é bom, hein? É muito importante. Olha, quero agradecer a audiência de todos, de canto a canto da cidade de Linhares, nos acompanhando, também Rio Bananal e Sooretama, muito obrigado. Mas hoje, nós começamos trazendo uma informação nada boa. Linhares registrou homicídio, tentativas de homicídio. Ainda somos a cidade que mais registra esses casos. Chega a ser impressionante. Só no final de semana foram 5 casos registrados e um homicídio. Hoje de manhã eu conversei com o delegado Fabrício Lucindo, que falou sobre diversos casos, como estão as investigações e o que a polícia já tem para dar respostas à nossa comunidade. Vamos lá, bota na tela do Ronda. Os últimos dias de 2014 em Linhares têm sido de violência. No final de semana, foram 5 tentativas de homicídio, além de uma morte confirmada pela Polícia Civil. Só no sábado, foram 2 casos. O primeiro registro de tentativa foi ainda pela manhã no bairro Planalto. O segundo teve como alvo um adolescente de 17 anos no bairro Nova Esperança. O primeiro cenário de crime foi a Avenida Central, no bairro Planalto. Valdeir dos Santos Barros levou 2 tiros, um na cintura e outro no antebraço direito. Ele foi socorrido por populares e levado para o Hospital Rio Doce, onde foi submetido a uma cirurgia para a retirada das balas. Valdeir não corre risco de morte. De acordo com a polícia, um caso registrado às 10 da manhã. Buscas até que foram feitas, porém, nada foi encontrado, nenhum vestígio dos criminosos. A segunda tentativa de homicídio foi registrada às 13 horas na Rua Santa Joana, bairro Nova Esperança, bem perto da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Adelson Del Santo. O alvo dos atiradores foi um adolescente de 17 anos, MCC, levou vários tiros. Mesmo com tanta gravidade, o menor foi levado para o Hospital Rio Doce. De acordo com médicos, o estado de saúde dele ainda inspira cuidados. Moradores que não quiseram se identificar afirmaram que, neste caso, foram homens de bicicleta que efetuaram os disparos e fugiram. O boletim de ocorrência afirma que o menor de 17 anos estava beneficiado por um alvará de soltura. Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Mas a cidade foi despertada no sábado com mais um homicídio. Igor Conte Cop foi morto a tiros por volta das 21h40 da última sexta-feira no bairro Interlagos. O caso foi registrado na Rua Duarte Costa, próximo ao chamado Gaiolão. Todos os tiros acertaram a cabeça do jovem, que foi levado ainda com vida para o Hospital Geral de Linhares. Não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade. O autor dos disparos fugiu logo após praticar o crime. E informações importantes neste caso. A polícia disse que já tem 2 suspeitos que podem ser presos. As investigações ainda continuam para tentar elucidar este caso de homicídio, mas as linhas de investigação já estão praticamente definidas. Para a polícia, trata-se de um caso que pode mostrar vingança. Aliás, a maioria dos casos registrados na cidade revelam vingança. Se nós pegarmos 100% dos homicídios, em 80 casos nós vamos ver a vingança sendo colocada em prática. Ainda não há prisão, mas a polícia espera dar respostas à sociedade o mais rápido possível. É assim que o Ronda começa no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então é isso, sejam bem-vindos a essa audiência. Olha, você que está indo para as estradas, é bom tomar cuidado. Ainda hoje no nosso programa, nós vamos trazer informações da operação da Polícia Rodoviária Federal. Nós já temos números que não foram ainda os números totais, eles não foram finalizados, mas nós vamos trazer daqui a pouco dentro do Ronda. Foram 109 casos de acidentes e ainda a gente se pergunta, mas por que é que acontecem tantos acidentes no trecho do quilômetro 140 ao 150. Já eu vou trazer, porque a polícia disse também que foram encontrados bêbados ao volante. Bêbado ao volante, perigo constante. Olha, agora me segue aqui, eu quero trazer informações desse radar. Abre na tela, já está. Muito obrigado aí. Esse radar que foi instalado há alguns dias e ninguém sabe quem foi que colocou o radar,
ainda traz mistério, porque continua o mistério. Ninguém sabe quem foi que instalou esse radar aí. Ele fica bem próximo da chamada Lagoa Nova e nós trouxemos a OAB, trouxemos para falar de direitos e deveres, não é? Quais são os direitos, quais são os deveres do cidadão, neste caso até para cobrar. Porque nós precisamos é cobrar quem foi que instalou esse radar aí de uma forma totalmente irregular. Mas, quando nós fizemos a abordagem, o radar estava lá, desse jeito, como você está vendo aí. Só que hoje o radar já não está mais no local. A notícia importante é que hoje esse radar já não está mais no local que ele foi instalado. Agora, aí fica a pergunta, quem foi que instalou esse radar? Ele estava numa propriedade particular, como as nossas imagens mostram, né? Tá aqui a pista, ela dá acesso à Colatina, né? Dá acesso a outras localidades também, e o radar em uma propriedade particular. O dono dessa propriedade diz também que não sabe de nada, ele não viu nada e ele não sabe quem colocou o radar lá. O grande detalhe é que motoristas, mostra lá a imagem mais uma vez, os motoristas que passam aqui pela região já passavam com um certo perigo, um perigo constante. Eu mesmo passei nesse trecho, vi o radar e aí eu tomei um susto, porque na verdade ninguém sabe, né? Ninguém sabe quem foi que instalou, ninguém sabe de onde veio esse radar, mas ele foi colocado. É uma réplica de radar. Atenção, senhores motoristas, se bem que ele não está mais lá, né? Mas é uma réplica de radar. Agora, o Departamento de Estradas e Rodagens também tenta encontrar quem foi que colocou. O dono da propriedade diz que não foi ele, então ele inclusive deve ser chamado, não é? O dono da propriedade deve ser chamado para conversar a respeito do encontro desse radar. Mas ele diz que não foi ele, não sabe quem foi, e aí esse depoimento é importante. Alguém colocou e se utilizou, aliás, de má fé, como as nossas imagens estão mostrando. Esse radar é falso, escrevemos muito bem aí, radar falso na rodovia, é falso e ele já foi retirado. Chamou a atenção de todo mundo, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e doutor Oswaldo Ambrosio disse muito bem, o motorista que de repente sofresse alguma coisa, um acidente ou coisas assim, poderia acionar responsabilidades, para depois saber de quem era a responsabilidade no caso desse radar aí. Então, o assunto está fechado. O radar foi retirado dessa rodovia que dá acesso, inclusive, à Colatina. Tem muita gente em Colatina que se utiliza desse trecho, dessa rodovia. Daqui a pouco eu vou voltar com o Ronda na TV. E aí nós vamos trazer casas que pegaram fogo no Nova Esperança. A polícia segue investigações e ela quer saber se tem ação de traficantes no negócio. Daqui a pouco no Ronda, volto já. Estou aqui conversando com a minha equipe a respeito do Ronda e de toda a estrutura que ele tem para interagir com as autoridades. Olha, eu quero agradecer a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. E olha como o Corpo de Bombeiros tem nos ajudado aqui, trazendo muitas informações, interagindo com a comunidade. Isso é muito importante. Então, muito obrigado a vocês por terem ajudado o programa Ronda e também ao site de linhares.com.br, que sempre tem nos ajudado aqui com muitas informações também importantes. Nós temos uma parceria, não é? A verdade é que nós temos uma parceria com este site, que é um dos maiores aqui da cidade. Muito obrigado, Alexandre, Cássio. Obrigado a vocês. Agora na tela, a polícia anunciou hoje, aliás, divulgou agora há pouco, a prisão deste homem que estava sendo procurado pela polícia já há algum tempo, hein? Trata-se de Tiago de Jesus, de 28 anos de idade. Ele tinha um mandado de prisão já expedido pela Justiça e, segundo informações da polícia, é acusado de ter golpeado até a morte Gideão Romanha. Foi no dia dia 5 de fevereiro de 2012, no Pó do Shell. Moradores do Pó do Shell estavam esperando uma resposta. Pode ser este o início. A polícia então divulgou esta foto e a vítima agora já está no presídio da cidade. Foi hoje de manhã, né? E de acordo com informações, a polícia já liberou essas informações. A vítima estava embriagada, né? E o matador, segundo a polícia, segundo as investigações, se aproveitou disso justamente nesse dia 5 de fevereiro de 2012. Ele teria se aproveitado disso e aí executou
a sua vítima a golpes de facão. Foi até a morte, de acordo com informações da equipe do delegado Fabrício Lucindo. Agora, como é importante a polícia dar respostas à nossa comunidade. Impressionante. Os números mostram que cerca de 90% dos casos registrados em Linhares já tem autoria conhecida e já dão respostas para a nossa comunidade. Então, o Pó do Shell, que esperava saber, este homem, de acordo com a polícia, é acusado de ter cometido homicídio aqui na cidade e já está à disposição da justiça. O inquérito agora vai ser finalizado, é o trâmite que é praxe, inquérito vai ser finalizado para depois oferecê-lo ao Ministério Público e ao sistema judiciário. Olha, agora no final de semana a polícia registrou até casas que foram incendiadas ou apenas pegaram fogo. Ainda não se sabe, a investigação tenta provar justamente isso. Será que as casas, essas que nós já estamos mostrando, elas pegaram fogo, foi um curto-circuito ou algo da ordem, ou teve a ação de alguém na situação? A polícia está em campo para provar isso ou apurar esta situação. Veja na tela do Honda. A polícia quer saber se este incêndio que destruiu 3 residências na tarde deste domingo no bairro Nova Esperança foi criminoso ou não. As casas ficam na rua Bagre, quadra 42, casa 21, e estavam construídas no mesmo quintal. As investigações agora dependem de laudo do Corpo de Bombeiros que esteve no local para apagar as chamas que destruíram tudo. Logo depois do incidente, o telefone 190 não parou de tocar, com informações diversas que podem ajudar a chegar a uma conclusão sobre o caso. De acordo com moradores próximos, no endereço funcionavam 3 bocas de fumo. Entre os fatos relatados está o que revela a ação direta de traficantes. Um dos denunciantes, que não quis se identificar para a polícia, disse que traficantes chegaram no local nos últimos dias e mandaram todo mundo ir embora. Há dias, não morava ninguém no local. Ao perceber as chamas, os próprios vizinhos chamaram a polícia e o Corpo de Bombeiros. Como as residências eram de madeira, não demorou muito para que o fogo consumisse tudo o que havia pela frente. Uma terceira casa tinha partes de alvenaria e ficou também bastante destruída. Nenhum objeto foi salvo na ação. As primeiras irregularidades já foram encontradas pelos próprios bombeiros. Ligações clandestinas forneciam energia elétrica para os moradores, os famosos gatos, o que reforça a ideia de um possível curto-circuito. Por causa disso, a EDP Excelsa também foi acionada. As investigações agora dependem dos donos dos imóveis. Eles devem procurar a Polícia Civil para registrar uma ocorrência. A partir daí, a polícia espera dar respostas à população. Pois é, mais um caso que a população agora precisa de respostas. Porque teve um caso também, se não estou enganado, foi no Natal ou antes do Natal, nas comemorações, naquela expectativa do Natal, de mais um caso de incêndio em residência registrado aqui na cidade de Linhares. Então, se nós considerarmos, bota lá essas imagens de novo para mim, se nós considerarmos que essas imagens revelam 3 casos de incêndios, nós vamos ter nos últimos dias 4 incêndios. 4 incêndios em residências na cidade de Linhares, é muito, hein? Está aí o Corpo de Bombeiros que esteve no local e registrou toda a ocorrência. Agora, o que me chamou a atenção aqui é o detalhe da matéria que fala de uma possibilidade de ter encontrado gato aí na região. Olha, isso é perigoso, hein? Atenção, moradores, se isso se confirmar, fica ainda mais o alerta do Honda, né? Para as pessoas que, de repente, vão lá e se utilizam desse artifício, não pode, né? É terrível isso. Lá em Soretama também teve um problema semelhante. Encontrar esses gatos aí, isso dá problema. Daqui a pouco outras residências vão ter incêndios, né? E pode ser o caso desse aqui. O Honda não está confirmando nada. Nós estamos dizendo que o Corpo de Bombeiros encontrou uma ligação clandestina, supostamente clandestina, nesse caso de incêndio, se foi criminoso ou não, agora são os investigadores, a Polícia Civil, que vai tentar provar, mas foram encontradas ligações clandestinas, reforçando a ideia de que pode ter havido aí um curto-circuito. Bota lá de novo, imagens, são imagens da TV Sim, do Honda na TV, de um incêndio
registrado no bairro Nova Esperança e a polícia encontrou, neste caso, ela encontrou uma ligação clandestina. É perigoso e a EDP Excelsa também foi acionada, justamente por causa desse encontro. Mas existe também a investigação sobre a ação de traficantes da região. Nenhum dos dois casos podem ser confirmados, mas são linhas de investigação que a polícia está seguindo. Daqui a pouco eu vou voltar e vou mostrar imagens da estrada que dá acesso ao Pontal do Ipiranga. É assim, o Honda também aborda trânsito. E eu estive no Pontal do Ipiranga nesse final de semana. Está extremamente perigoso um certo trecho que eu vou mostrar daqui a pouco, que leva ao balneário. Muita gente por lá e os motoristas precisam redobrar a atenção. Não tem acostamento e depois das últimas chuvas, amigo, aí que a coisa ficou pior ainda. Volto já com essas informações. Segura aí. De volta com o Honda na TV. Olha, esse é o maior programa de informações da área de segurança do norte do estado do Espírito Santo. Muito obrigado pelo carinho de todos. No Facebook, muita gente nos acionando também. Obrigado pelo carinho. É em Soretama, audiência total. Brigadão. Paulão tá lá me ouvindo. Um abraço. Tá me vendo também, né não, Paulão? Agora, eu quero abordar um caso aqui que chamou a atenção de toda a comunidade. Bota na tela. Eu não sei se eu tenho imagem. Ah, tenho. Eu tenho imagem da menor Mirela. Essa menor que ainda está desaparecida. Lembra do caso da chacina que nós mostramos aqui, algumas imagens estarrecedoras, inclusive, de uma chacina que foi registrada a 5 quilômetros de São Rafael, uma comunidade pacata e que viveu o desespero dessa informação? Pois é, hoje de manhã eu estive com o delegado Fabrício Lucindo, que me disse que esta menor ainda está desaparecida, mas buscas foram feitas. Antes ainda do Natal, buscas foram feitas de forma intensificada, envolvendo Corpo de Bombeiros e até o BME com seus cães farejadores. Todo mundo sabe que os cães farejadores do BME, eles têm a capacidade de encontrar corpos enterrados. E existia informação de que a menor Mirela tinha sido encontrada, aliás, o corpo dela tinha sido encontrado. Bota na tela cheia aí. Porque a população agora tem papel fundamental para encontrar esta menor. O detalhe dessa busca é que a Mirela ainda está desaparecida. A polícia ainda não encontrou a menor e segue as buscas. Outras buscas vão acontecer, mas essa busca, que contou com cães farejadores, homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, não encontrou absolutamente nada. Eu tenho imagens do local de difícil acesso. O local é olha só, poucas pessoas chegaram nesse local aí, fica a 5 quilômetros de São Rafael. Dá para perceber que são imagens de um cinegrafista amador, Cássio de Souza, muito obrigado por ter nos ajudado. E tá aí, plantações de eucalipto pela região, mata fechada, e é justamente nesse local que se concentraram buscas pela menor, pela Mirela. Que ainda não foi encontrado. O corpo dela não foi encontrado como haviam denunciado moradores ali do entorno. Teve gente lá em São Rafael que disse que a Mirela foi encontrada, mas as buscas não conseguiram provar. O delegado não quis me falar nada a respeito de linhas de investigação. Concordo com ele, porque pode atrapalhar nesse momento, mas o indício mais forte, que foi levantado inclusive nas primeiras entrevistas dele, revelam que a ação de traficantes da região podem ter sido determinantes para as 3 mortes registradas. Mostra lá de novo o local, que eu tenho outras informações desse caso. O delegado disse, inclusive, que não pode adiantar essas linhas de investigação, mas eu lembro que foram 3 os corpos encontrados justamente nessas proximidades aí, e eles foram queimados. A perícia, ela confirmou que os corpos foram queimados, mas já estavam mortos. Existia essa dúvida aí da população, da própria polícia, das autoridades que ainda estão investigando. Os corpos foram queimados depois de mortos, porque existia a dúvida de que eles pudessem ter sido mortos ainda enquanto estavam vivos. Os corpos foram queimados, mas isso não aconteceu, não. É o que diz a polícia. Então, as buscas vão continuar nesse local de difícil acesso principalmente, mas a menor Mirela ainda está desaparecida. E a população agora tem papel fundamental para encontrá-la. Foi o que disse hoje também o delegado Fabrício Lucindo. Se você viu esta menor,
se você viu esta menor, entre em contato. O número é o 181. E o detalhe é que você não precisa se identificar. Hoje, toda a equipe do delegado Fabrício Lucindo está, aliás, à disposição para receber essas informações que são fundamentais. Olha, eu falei que ia mostrar imagens da estrada que dá acesso ao Pontal do Ipiranga. E eu vou chamar até uma matéria que foi feita, porque, olha, que estrada que está perigosa. É um trecho de aproximadamente 4 a 5 quilômetros que está nessa situação de perigo constante, e a situação ficou assim depois das últimas chuvas registradas na região. Bota na tela do Honda. A rodovia S358 é a principal via de ligação entre Linhares e Pontal do Ipiranga. A pavimentação da estrada foi concluída há pouco tempo, mas foi castigada pelas chuvas do final de 2013 e apresentou problemas em vários pontos. Neste trecho, o acostamento, que foi completamente engolido pelas chuvas, continua assim, destruído. Um perigo para quem passa por aqui, principalmente durante a noite. E em outras placas usadas para alertar os condutores para o perigo, o protesto continua. São várias outras mensagens que tentam chamar a atenção dos órgãos responsáveis pela rodovia. Bem perigoso, a noite é horrível e a qualquer momento pode chover, acabar caindo mais, né, o asfalto. Para quem não conhece a estrada é mais perigoso ainda, né? Com certeza. Esperar que algo seja feito. Com certeza. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, o projeto de recuperação de todo o trecho da S358 está pronto, mas ainda não há prazo para que os trabalhos sejam iniciados. Enquanto isso, a orientação é a de que os condutores redobrem a atenção nos pontos onde houve a erosão provocada pelas chuvas. Pois é, agora, viu aí? Olha só a situação dessa estrada, terrível. E os motoristas que passam lá, eu passei lá também e vi, constatei hoje, aliás, foi ontem, né? Estive ontem no Pontal do Ipiranga, muito obrigado por ter me recebido tão bem no Pontal do Ipiranga. A estrada está numa situação perigosa e os motoristas não podem exceder em velocidade, não. Eles não podem exceder em velocidade, porque caso aconteça qualquer coisa, não tem acostamento. É justamente o que a imagem está mostrando, ó. Não tem acostamento de lado nenhum, e algumas faixas, algumas placas de sinalização foram colocadas de forma até intensificada. Mas o DR, o Departamento de Estradas e Rodagens, precisa agir até mais rápido, não é? Estão esperando agora a licitação e é terrível isso. Quem já foi gestor sabe do que eu estou falando. Quando o assunto é licitação, a coisa fica agarrada, como diz um colega meu, a coisa fica agarrada literalmente falando. Mas é preciso tomar uma atitude rápido, até porque vem aí Réveillon, festa de Réveillon, Pontal do Ipiranga deve ter muita gente, muitos moradores vão escolher o Pontal e aí, com essa estrada aqui, amigo, fica difícil. Eu tenho imagens gerais aí do trânsito aqui no entorno da nossa região, já que, eu já vou dar uma informação, quando tiver pode colocar, a Polícia Rodoviária Federal, ela disse que foram registrados cerca de 109 acidentes. Agora eu lembro que esses não são números finalizados, não. Os números ainda estão sendo finalizados pela Polícia Rodoviária Federal. E, olha aí, imagens desse trecho que registra tantos acidentes. E muitos acidentes aconteceram. São imagens de arquivo, mas que nós estamos usando justamente para mostrar o trecho. É o trecho da nossa região, que tem uma situação muito complicada, muita gente reclama, são muitos cruzamentos e tal. Foram 109 acidentes registrados, ao longo desta BR-101 no trecho que corta a cidade de Linhares. Porém, os números vão ser finalizados, ainda hoje, não é? A Polícia Rodoviária tenta dar respostas da sua operação. Agora o detalhe, foram encontradas pessoas alcoolizadas. Aí, para a gente fechar o nosso programa, nós às vezes estamos perguntando aqui por que é que acontecem tantos acidentes na BR. Será que isso não explica? 10 pessoas flagradas bêbadas. 4 foram levadas para a delegacia. Tomara que isso não continue, não é? Olha, que todos tenham uma ótima tarde. O Honda fica por aqui amanhã de volta com muitas informações. Até lá, boa tarde, Linhares. Boa tarde, Espírito Santo.